Histórias de paixão, torcida e emoção. No ar, eu torço para... Apresentação, Nelson Pagno Moreira. Vamos dando sequência ao nosso programa Toque Esportivo e Cultural, agora com o quadro Eu Torço Para, que é um espaço dedicado a conhecer as histórias e paixões dos nossos ouvintes pelo esporte. Hoje temos a honra de receber um grande amigo meu, Maicon Camargo de Souza, um profissional que ali é conhecimento técnico, experiência e compromisso com a gestão pública, além de ser um torcedor apaixonado pelo Verdão, o tal do Palmeiras. Nascido em 14 de setembro de 86, Maicon é tecnólogo em sistema de internet, formado pela Faculdade da Fronteira. Atualmente exerce com dedicação e competência o cargo de diretor do Departamento de Informática aqui do município de Santo Antônio do Sudoeste, trabalhando para modernizar e agilizar os serviços públicos por meio da tecnologia. Fora das telas e servidores, além de um homem de família, casado com a Deise, pai do Murilo e da Morgana, torcedor apaixonado pelo Verdão. O Palmeiras, pelo Verdão, né, que o Palmeiras. Maicon, seja muito bem-vindo ao nosso programa Toque Esportivo e Cultural, no nosso quadro Eu Torço Para. É um prazer tê-lo conosco, meu amigo Maicon Camargo de Souza, que tirando o Palmeiras, é meu grande parceiro. Bom dia, Bugrão. Bom dia aos ouvintes da Rádio Entre Rios. É um prazer estar aí contigo aí nessa nova empreitada que você está iniciando aí. Toque esportivo e cultural. Como você sabe, eu sou como se eu sempre falo, um entusiasta também do teu trabalho, das tuas atividades. Somos sempre parceiros aí fora das telinhas aí, né? Nos bastidores. E é um prazer estar aí hoje falando do nosso querido Verdão aí, nosso Porco Palestra Itália. Muito bem, esse quadro é um quadro que nós vamos falar com os nossos ouvintes, com toda a comunidade, um espaço dedicado para destacar, né, o time do coração. Maicon, o Palmeiras entrou na sua vida por família, por interferência de alguém? Conta para nós aí qual que é a tua primeira memória aí de torcedor do Palestra Itália. Bom, Bugrão, a minha história com o Palmeiras iniciou à base dos amigos, né? Época de 93, 94, mais ou menos. Época que o Palmeiras tinha uma grande equipe, a equipe Parmalat. Era uma baita de uma seleção, inclusive. E eu tinha dois amigos que hoje estão ao lado de Deus, não estão mais com nós aqui, que eram o André Pacheco e o Júlio César Alves, filho do nosso querido Elião aí. E eram palmeirenses os dois, e eu não tinha muito time para torcer. E nós brincávamos sempre juntos. E lá na casa do André nós jogávamos futebol de botão. E os meninos sempre jogavam com o Palmeiras. E eu sempre sobrava para mim jogar com os botãozinhos azul do Cruzeiro. Só que eu nunca me identifiquei com o azul, sempre gostei de verde. E até que um dia meu pai e minha mãe também compraram um joguinho de botão para nós jogar. Nós jogávamos numa mesa de botão atrás de casa lá. E fui pegando gosto pelo Palmeiras e comecei a assistir futebol. E naquela época, 93, 94... foi a época que o nosso Palmeiras foi bicampeão brasileiro e era uma seleção, tanto que vários jogadores comporam depois, em 94, a nossa seleção brasileira, que foi tetracampeã mundial. E as memórias, então, gente, já entrar nesse assunto, assim, o time que mais te guarda a memória, então, é o Palmeiras do Rivaldo, o Palmeiras do Roberto Carlos. E esse, tenho certeza, então, que esse é a equipe que mais te traz memórias boas do Palmeiras. Sim, é um carinho que a gente tem por essa equipe, né? Formada era Zinho, Mazinho, Ivair, Edmundo, saudoso Vanderlei Luxemburgo, nosso treinador. Era um baita time. Time da Parmalat, que sempre rivalizava com o Grêmio também, que era o time da Renner, que eram duas equipes fortes na época, mas como eu falei, eu não gostava muito de azul, então eu vim pro lado verde da força, que era o lado do Palmeiras. Hein? E tem alguma partida a mais, assim, que te vem à memória, que você lembra com maior carinho, com maior emoção? São várias partidas, né? Mas a que eu mais guardo sem lembrança, porque o meu gosto pelo esporte vem do meu pai, né? Meu pai, inclusive, na época também já trabalhou no departamento de esportes do município, antigamente, sempre atuou na área esportiva.
E eu lembro da final de 99, né? Nossa primeira Libertadores da América. E eu me lembro dessa noite, eu e meu pai em casa assistindo os jogos, e foi pros pênaltis, e meu pai me olhando assustado, achando que eu ia ter um infarto lá com aquele meu time. Mas no final deu tudo certo, e o nosso atacante lá definiu, e fomos campeões em cima do Nacional da Colômbia lá em 99, sagrando o primeiro campeão da Libertadores, nosso primeiro título da América. As quartas de final, que foi também resolvida nos pênaltis, e você não tem lembrança nenhuma. Então, Bugrão, a gente é amigo aí, a gente sabe que você rivaliza com nós, mas é uma baita de uma lembrança também, né? Ver o nosso querido São Marcos pegando os pênaltis lá do Marcelinho Carioca, e com a tristeza de vocês, nossa alegria, a gente passou de fase e acabamos se sagrando campeão lá. Eu escutei uma entrevista do Marcão, ele dizia assim: se o Marcelinho precisasse fazer, eu ia para a direita. Se o Corinthians tivesse em vantagem, que se o Marcelinho fizesse o gol, o Corinthians era campeão, eu ia esperar no meio. Porque quando o Marcelinho está sob pressão, ele bate sempre na direita. E às vezes foi lá e pegou o pênalti, e um dos heróis do título da Copa Libertadores da América, lá do ano de 1999. E alguma decepção, Palmeiras, alguma decepção, assim, alguma lembrança que gostaria de não ter? Essas lembranças a gente acaba esquecendo mesmo e acaba deletando, mas muito triste não tenho. Agora não me recordo de algum momento assim de ter ficado muito triste. Uma das derrotas que eu fiquei muito frustrado foi, como eu falei, da equipe do Palmeiras Parmalat, quanto a equipe do Grêmio da Renner, Copa do Brasil. O Grêmio, na primeira partida, fez 4-0 contra nós, e na partida de volta, o Grêmio saiu fazendo 1-0. Jardel fez o gol, 5 minutos de jogo. E nós ainda corremos atrás, conseguimos fazer, acho que 4-1, se não me engano, não me recordo, mas não conseguimos fazer o gol do título, e o Grêmio acabou pela margem de gols ali se sagrando. 5-1, né? E no critério de desempate, o Grêmio ficou com a vaga, né? Muito bem, esse é o Maico Camargo de Souza no nosso quadro Eu Torço Para. E tem algum ídolo especial, assim, aquele que mora no coração, tipo Ademir da Guia, Marcão, o próprio Edmundo, né, que fez história no Palmeiras? O meu ídolo do Palmeiras é o Rivaldo, né? Eu tenho o Rivaldo já desde a época do Palmeiras, e depois da Copa 2002, quando fomos pentacampeões, aquela jogada genial onde ele abre as pernas lá pro Ronaldo Fenômeno guardar a caixa lá contra a Alemanha. Então esse é um cara que eu, Maicon, assim, tenho como que eu gosto de lembrar do Palmeiras. Mas tem outros ídolos, Marcão, Edmundo, Ivair, são caras assim que a gente tem respeito. Conhecemos hoje a história de Ademir da Guia também, Dudu, mas que eu não tive o prazer de vê-los jogar, mas também são ídolos nossos, né? E a gurizada, criançada, também estão pegando o mesmo gosto, o mesmo caminho? Sim, lá em casa pelo menos sim, por livre, espontânea obrigação. O Murilo hoje já é palmeirense, já é fã do Rafael Veiga, tem o William, um amigo nosso lá, filho do casal de amigo nosso lá do Verde, que também palmeirense doente, e que também a gente está sempre debatendo o jogo e assistindo o Palmeiras. E vem uma nova safra de palmeirenses, com certeza, porque nos últimos anos a gente tem sido sagrado campeão quase todo ano aí. Estamos cansados já de fazer carreata com o nosso Palmeiras e de tanto título. E com certeza o Palmeiras continua sendo grande. Um abraço para o nosso amigo Denival Correia. Denival, obrigado pelo carinho da audiência. Ele disse que foi o gol de barriga do Jardel. A audiência qualificada é outra coisa. Denival, eu prometi para o Michael que eu não ia falar nada da década de 50, então a gente vai dar sequência por aqui sem tocar em assuntos mais polêmicos, né? Mas, Michael, a família, tem mais algum palmeirense, além de você? O pai, algum tio? A família de palmeirense, eu tenho, quando encontro assim naquele churrasquinho de domingo, sempre tem aquela discussão ou aquele comentário um pouco mais, cada um puxando brasa puxando a sardinha, né, para o seu lado. Dentro da família, acho que é eu e mais um ou dois primos aí que a gente é palmeirense. Meu finado tio também, Valdemar, era da Sociedade Esportiva Palmeiras aí. Mas essa discussão é calorada sempre.
E ele sempre correndo atrás, né? Que como eu falei, depois que a mãe Leila aí, ó, e o nosso professor Abel Ferreira tomou conta do nosso Palmeiras, a gente só vem ganhando. Então, eles choram e a gente vai rindo e ouvindo. Muito bem, esse é Maicon Camargo de Souza, funcionário público aqui do município de Santo Antônio do Sudoeste, no quadro Eu Torço Para. Maicon, quero agradecer muito aí pela participação, pelo carinho, pelo apoio aí para o nosso projeto. Gostaria que você indicasse um livro para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo, para um livro aí que você já acompanhou, já leu e que possa fazer a diferença aí para os nossos amigos ouvintes. Então, Bugrão, como eu estava falando com a Deise hoje de manhã, que comentei que livro eu poderia estar indicando aí, e como eu só li, acho que 3 livros na minha vida, um é a Bíblia Sagrada, que é o primeiro livro, né, e li 2 livros, um que aí mexeu no meu queijo, de uma professora, uma vez passou esse livro para nós, e um livro que eu li, gostei muito, que é da área esportiva, que além de apaixonado pelo Palmeiras, eu também sou apaixonado pelo basquetebol, e tem um livro chamado Os 11 Anéis, é a alma do sucesso. Ele é do Phil Jackson, hoje o maior treinador com mais títulos na história da NBA do basquetebol, e ele conta dos 11 anéis, que são os 11 títulos que ele ganhou na Liga Norte-Americana de Basquete, onde ele teve 6 títulos com o Chicago Bulls e mais 5 com os Los Angeles Lakers, e ele conta como a história de vida dele, como liderar. O espírito do livro conta esse espírito de liderança, de como você juntar peças importantes, jogadores de alto nível, como Michael Jordan, Kobe Bryant, Scott Pippen, são vários jogadores, Karl Malone, Shaquille O'Neal, e ele conseguiu fazer que esses caras entendessem que o objetivo não era eles, apesar de serem estrelas, que estavam buscando um título. Ele ensinou que o título ele era o resultado de todo um processo. E ele tornou o objetivo dessas equipes a luta, a corrida, a disputa, em equipe para conseguir o resultado final, que sim seria o título. Então é um livro que eu li, gostei muito e recomendo para quem quiser. Como que é o nome? É Os 11 Anéis, a alma do sucesso, de Phil Jackson. E ele conta como ser um líder, como liderar uma equipe em conjunto. Muito bem. Esse é o meu amigo Maicon Camargo de Souza. Mais uma vez, obrigado aí pelo carinho, obrigado por estar no programa Toque Esportivo e Cultural, no quadro Eu Torço Para. Bugrão, eu que agradeço o convite aí, obrigado pelo carinho de sempre que você tem comigo, com a minha família aí, é um prazer estar aqui junto com vocês na Rádio Tree Rios. Mandar um abraço para todos os ouvintes que estão ouvindo nós e gostaria de fazer se você me permitir, mandar uns abraços especiais então para minha esposa Deise, meus filhos Murilo e Morgana que estão lá em casa me ouvindo, o meu pai Jackson e a minha mãe Rosa, que sempre me incentivaram na área esportiva, meu pai atleticano do Paraná, doente também, mas me aceita como palmeirense, ainda não me deserdou. Uns abraços ao meu irmão lá de Realeza, minha irmã Elisa lá em Cascavel com a sua família, também com certeza. O seu Elva, a dona Clélia, o William, a Tata, o William, o Daimo, a Daiane, que estão lá na linha Rio Verde, que também é casa do nosso Palmeiras do Verde aí, também é um outro orgulho pra gente. O seu Valdemar, o Passarinho, gremista roxo, com a sua esposa, a dona Elsa. Um abraço ao meu irmão Fabiano, que também é outro doente pelo Santos, do Neymar, do Pelé. Já falando para mim se eu ia contar do título mundial de 51, caso ele não aceite, ainda sim, Fabiano. Lá em 51 fomos campeões mundiais com o nosso Palmeiras aí. Eu falei que nem ia tocar. E também, novamente, eu tenho que agradecer aí pelo carinho que você, a doutora Claire, tem por mim, pela nossa família aí. E quero dizer que conta sempre com nós e que se precisar. Muito bem, Maicon Camargo de Souza no Toque Esportivo Cultural, no quadro Eu Torço Para.